obrigada à Olga, obrigada à Ange. Eu sou Ange sou sócia da Ange desde os primeiros dias de vida da minha empresa, portanto, foi logo das primeiras decisões. E, e é muito bom, porque tem sido sempre um apoio, sempre que eu precisei. E também tem sido uma plataforma para eu mostrar o meu trabalho, que também é bom, e mostrar aquilo que eu sei fazer. Eu tive agora também uma experiência muito boa na Ange do Algarve, fui lá dar formação e também fui super bem acolhida. Bem, esta já é a segunda vez que vamos fazer este webinar, não é? E é engraçado porque eu dei este webinar aqui nas, porque estávamos a ver que conteúdos é que podiam ser relevantes para os nossos associados, o que é que nós achávamos que podia impactar positivamente as organizações. E eu, a primeira vez que fiz este webinar foi aqui para a Ange, e compilei uma série de ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia. E depois desse webinar, muita gente me pediu para replicar isto em muitos sítios, em muitas oportunidades. E então, cada vez que eu partilho esta apresentação, há alguém que informa, me ensina, me fala de mais uma ferramenta. Então, isto tem sido uma apresentação em construção, vão saindo umas, vão entrando outras ferramentas. E também é a prova viva de que nós, às vezes, subestimamos aquilo que sabemos. Porque a primeira vez que eu montei esta apresentação, pensei, vou partilhar isto, devem ser coisas tão básicas, que toda a gente saberá. Mas a verdade é que às vezes nós estamos tão focados na nossa pequena ilha que, que nem olhamos para o lado, não sabemos da existência de outras coisas. Ou, por outro lado, subestimamos ferramentas que utilizamos que podem facilitar mesmo muito a vida de pessoas. Então, vou-vos contextualizar um pouco quem é que eu sou. Agora estou com um look um bocadinho diferente, não é? A última vez que vocês viram, eu estava loira de cabelo comprido. Então, eu tenho um background pouco convencional para uma pessoa que trabalha na área da consultoria de inovação. Eu comecei na área das ONGs, eu sou educadora, interventora comunitária, muito focada em projetos de desenvolvimento e impacto em comunidades. Trabalhei muitos anos nos escoteiros e fui membro da OSM, portanto fui consultora da Organização Mundial do Movimento Escotista para a área da boa governança. Fiz uma caminhada nesta área de gestão de grande, comecei com gestão de projetinhos, depois de projetos, depois de grandes eventos e depois mais tarde de organizações no mundo inteiro, então isso deu-me um grande background. E percebi quando comecei a ir para as empresas, quando saí das ONGs e fui para as empresas, que nós éramos muito mais organizados, muito mais estratégicos do que as próprias empresas, as pequenas e médias empresas, que é grande parte do tecido empresarial em Portugal. Também sou ativista pelos direitos das pessoas, dos animais, então estou envolvida em muitas causas, sou mãe, e depois de algum tempo a trabalhar como analista e a criar planos de negócios para startups, criei a minha própria consultora, o que é um pouco ambicioso para uma mulher, na altura de 32 anos, portanto, que decidiu que iria dominar esta área da inovação e iria ajudar pessoas a criar negócios que tivessem como visão um mundo melhor. E isto, na altura, chamaram-me assim um bocado romântica, por isso é que o meu logo tem este coraçãozinho, não é? É assim uma coisa um bocado romântica, mas eu continuo a acreditar neste propósito e a verdade é que, orgulhosamente, tenho ajudado a criar marcas, eu e a minha equipa, que entretanto cresceu, marcas que estão alinhadas com os nossos valores, alinhadas com os nossos valores. Então, sem mais demoras, aqui relativamente à nossa parte operacional, não é? Porque nós, na Impevision, trabalhamos a parte da consultoria de inovação com exceção de produtos, serviços, marcas que querem ir para o mercado, prototipar, mas depois também ajudamos as empresas nos seus desafios diários de gestão. E a verdade é que muitas das empresas começam assim, com um one-man show, ou one-woman show, não é? A pessoa que faz tudo, e depois é que vamos criando departamentos com especialistas em todas as áreas para podermos delegar. Mas no início acabamos por ser nós a fazer quase tudo, não é? Uma das coisas que eu tenho aprendido a trabalhar com a gestão operacional é que em muitas empresas acontece as pessoas servirem a ferramenta e não ser a ferramenta a servir o negócio. Nós temos de considerar sempre que existe uma curva de aprendizagem e que nós vamos ter o nosso tempo para nos adaptarmos a uma ferramenta, mas que é suposto não sermos prisioneiros dessa ferramenta. Nem sempre o gratuito é a melhor opção, nem sempre aquela ferramenta vai servir às nossas necessidades, nem sempre em termos de usabilidade nos vamos identificar com uma determinada plataforma, ou ela vai ser a melhor para o nosso modelo de negócio. Então temos de avaliar muito bem o que é que estamos a utilizar. Outra coisa muito importante que devemos considerar, e esta frase é do Sr. Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, ele diz que o que não se mede não se gera, não é? E nós trabalhamos, sabemos que os dados são o novo petróleo, não é? Eu ontem até reparei, fui ao ginásio
e reparei que eles fizeram alterações mínimas, que agora já não controlam só as horas que eu entro, já controlam as horas que eu saio, já devem saber, não é? Neste momento, naquele momento eu comecei logo a pensar, eles neste momento já estão a tirar aqui uma série de métricas para saber em que horário é que as mulheres da minha idade vão, que aulas, não é? E tirar uma série de conclusões com aqueles dados. Portanto, os dados são o novo petróleo e nós às vezes investimos em softwares para fazer coleta de dados, seja análise de dados de performance, das nossas redes sociais, vendas, o que seja, e depois não tomamos decisões nenhumas portanto, por base daqueles dados. Se pensarmos bem até em relação a eventos que nós fazemos, às vezes aplicamos questionários para saber o que é que as pessoas pensam, cria-se um relatório, depois são raras as vezes que vamos ler o último relatório para tomar decisões sobre o próximo evento. Então, é muito importante nós percebermos que se não tens tempo para analisar dados, se não vais analisá-los, não vale a pena ter uma ferramenta ultra complexa. Então, sempre que testamos uma nova ferramenta, temos de considerar que ela exige um tempo de adaptação, deve servir às nossas necessidades, que nem sempre o gratuito é aquilo que nos serve melhor, que ela deve agilizar, deve otimizar processos, como circula a informação. Se reúne dados, devemos pensar o que é que vamos fazer com eles, com que periodicidade é que vamos olhar para eles, e essas próprias ferramentas que eu vos mostro, eu já interagi com todas elas em algum momento, é possível que elas hoje já tenham outras features, outras características, porque elas estão em constante evolução. À medida que o utilizador vai experimentando e pedindo novas funcionalidades, elas vão sendo adaptadas e vão evoluindo. Então há muita concorrência, muita competitividade e isso é bom. Então temos ferramentas para análise, para comunicação, para CRM, para vendas, para design, produtividade, financeira. Eu tentei pôr aqui um bocadinho de tudo, não quis que fosse uma repetição da primeira edição, portanto tem aqui algumas que são must-have e que eu continuo a adorar e por isso trouxe, mas trouxe uns add-ons, umas novas que eu entretanto conheci e que espero que vocês gostem também. Outra coisa importante é que eu também não vou aprofundá-las todas, porque senão não teria a oportunidade de partilhar muitas. Eu quero que vocês saibam, qualquer ferramenta que vocês aqui tenham, se apontarem o nome, ou virem depois esta gravação, mais tarde, ou a apresentação, depois podem ver um vídeo, se puserem no Google, se eu partilhar aqui o ClickUp ou o Pipedrive, vocês põem no Google tutorial como trabalhar com o Google ou com o Pipedrive ou com qualquer uma destas ferramentas, vocês têm alguém a fazer reviews e a explicar como é que se utiliza. Portanto, não se preocupem tanto em escrutinar, mas perceber qual é que é o objetivo principal e depois vão vendo e testando também. Então, em relação à gestão de projetos, eu continuo a adorar o ClickUp, continuo a utilizar o ClickUp, continua a ser o meu preferido, e as pessoas dividem-se entre o ClickUp e o Notion. Eu adoro o ClickUp porque ele baseia-se nos fundamentos das metodologias ágeis, então ele permite uma grande colaboração, várias pessoas da nossa equipa a olhar para os mesmos projetos, com a usabilidade que for mais conveniente para si. Se gostas mais em Gantt chart, vês em Gantt chart. Se gostas mais em Kanban, vês em Kanban. Se gostas mais em lista, vês em lista. E aquilo que eu considero que é uma mais-valia são, de facto, as integrações, porque ele permite, recebes um e-mail e se estiveres integrado com o teu ClickUp, podes sinalizar logo aquele remetente daquele e-mail como um projeto ou como um cliente, e ele gera logo no ClickUp. E tu consegues integrar os calendários, portanto, é muito, muito, muito boa esta plataforma. Ele tem outra vantagem, que é o cronómetro de tempo, que me permitiu, na área da consultoria, orçamentar melhor. Então, como eu não sabia quanto tempo é que eu demorava, sei lá, fazer uma análise de mercado, quanto tempo é que eu demorava a fazer um plano de negócios para um modelo assim simples, eu não tinha a mínima ideia, porque eu não tinha cronometrado nunca o tempo que eu demorava a fazer. O ClickUp ajudou-me muito nisso. Cada vez que eu abria um cliente, eu cronometrava o tempo que estava a trabalhar naquela análise e no final aquilo dava-me um saldo. Isso permitiu-me ir refinando a minha orçamentação, rever os meus preços e, inclusivamente, ter um estímulo para melhorar a minha produtividade. Ok, se eu orçamentei para 50, isso significa que se eu conseguir fazer aqui isto em 30 ou em 40, já estou a aumentar ainda mais a rentabilidade deste projeto, não é? Então, acho que é muito bom. O Notion é o grande rival, diria eu, porque tenho amigos que se dividem entre o Notion, entre o ClickUp, porque eu já até mostrei esta apresentação a alguns amigos para ver se tinham aqui alguma sugestão de ferramentas para nós. E eles, não, o Notion é que é, o Notion é espetacular. Eu já experimentei o Notion e eu gosto do Notion. Ele, de facto, acho que o ponto forte, eu escrevi aqui que o ponto forte do Notion são os templates. Tu entras aqui dentro, ele é feito, talvez por isso é que eu não gosto assim tanto. Eu acho um bocadinho assim,
rough, não é? Assim um bocado bruto, tem ali umas listas e tal, mas a verdade é que depois quando tu entras e escolhes a área, seja estudar, seja gestão de uma empresa, o que for, dentro do Notion já existe uma série de templates criados que te ajudam a fazer tudo, desde a planear o teu marketing digital, a fazer um fluxo de caixa, um mapa de fluxo de caixa, para quem estuda, que tem tabelas já que permitem colocar lá as notas, apontamentos das aulas, tudo muito organizadinho. E há pessoas, inclusivamente, que criam templates do Notion e depois os vendem a outras pessoas. Dizendo, olha aqui o meu mapa de férias de colaboradores ou de aprovisionamento de gestão de stocks, e se quiserem podem comprá-lo, por exemplo. Então tem isso. Mas depois, claro, ele trabalha, ele sincroniza-se com a nossa agenda, com o CRM, com o e-mail, também faz os Gantt charts, tem aquelas coisas todas as funcionalidades básicas da gestão de projetos e das metodologias ágeis. O Evernote, acho que é engraçado porque eu sinto que o Evernote começou quase como um bloco de notas, depois evoluiu um bocadinho para um sistema de clipping, quase. Tu estás a ler uma coisa e estás a navegar na internet e identificas, eu tenho de ler este artigo mais tarde, e aquilo faz uma espécie de clipping e permite guardar por temas, inclusivamente coisas que tu queres ler mais tarde. E hoje em dia, se fores ao Evernote, já tem esta possibilidade também de gestão de projetos, já de criar lista de tarefas e tudo mais. Então, acho que é uma ferramenta de gestão de projeto que também vale a pena para qualquer empresa. Todas elas são gratuitas e depois, claro, têm sempre possibilidade de fazer upgrade para premium e teres ainda mais features, mais utilizadores, mais capacidade. Mas eu posso dizer que ainda hoje, como empresa com 6 colaboradores, ainda conseguimos utilizar o ClickUp normalmente, delegar tarefas uns aos outros. O Trello é aquele famoso. O Trello e o Todoist eu mantive aqui porque são muito acarinhados pelas pessoas. As pessoas todas gostam do Trello e do Todoist para fazer gestão de projeto. Pequenos projetos, acho que pequenos projetos é o suficiente para planear as tuas férias, para as tuas coisas da casa e tudo mais. Eu acho que depois chega ali uma altura que se quiseres progredir um pouco e ter uma lista de clientes maior e maiores integrações, já evoluís para outra plataforma. Eu trouxe o Trello porque houve uma fase da minha jornada que eu utilizei inclusivamente como CRM, como funil de vendas. E então, às vezes as pessoas acham que ele só serve para fazer listas de tarefas. Ele funciona com este sistema aqui de boards, não é? Isto é tudo customizável. Aqui, neste caso, até está assim em progresso, a fazer, mas nós podemos pôr, por exemplo, fazer hoje, para a semana, concluído, em curso, não é? E depois vamos arrastando a tarefa por estes boards, por exemplo. E depois podes criar vários boards. Para utilizarmos como funil de vendas, podemos, quando quisermos, cada vez que entra um cliente, nós podemos pôr aqui, por exemplo, uma lead, identificada a necessidade, enviada a proposta comercial, depois aqui aceite ou recusado, e inclusivamente o motivo, e depois podemos ir arrastando a nossa lead pelo funil de vendas e conseguir ter um tracking de todas as pessoas que vão interagindo connosco, nos vão fazendo pedidos de informações, e então acho que é uma ferramenta interessante, então é completamente gratuita. Mas lá está, é quase uma ferramenta de pedreiro, assim, uma adaptação do Trello para quem não tem um CRM. Depois, o Todoist, pronto, vale a pena experimentar, ele baseia-se nos princípios do método GTD, não é? Daquela questão de esvaziamos as tarefas todas, ele é muito fácil, tem este sistema que basta clicar mais ou usar aquele atalho do teclado do Q e ele abre uma nova janela de tarefa, então nós conseguimos facilmente esvaziar a nossa mente e despejar para lá tudo o que está pendente e depois organizamos por projetos, delegamos a pessoas, portanto também se baseia nos mesmos pressupostos das outras ferramentas. Em relação aqui à comunicação de equipas, eu voltei a trazer o Slack porque eu voltei a utilizá-lo recentemente, porque integrei uma equipa internacional. Isto volta-me a reforçar que aqui até nem é assim tão utilizada esta ferramenta em Portugal, mas sempre que eu integro uma equipa europeia, mundial, o Slack está lá, acaba por estar lá. Acho que é muito conhecida pela generalidade das pessoas e em termos de usabilidade é muito simples, tem pequenos canais, cada canal por norma corresponde a um projeto, a uma área de interesse. Olha, inclusivamente recentemente até fui adicionada a um grupo de Slack de CEOs, startups que estão aqui, que estão no mundo inteiro, tudo que sejam pessoas que têm projetos inovadores e tudo mais. E tem lá um canal que é Introduce Yourself,
Então todas as pessoas vão lá, introduzem-se, apresentam-se, colocam onde é que são, o que é que fazem, sua área de negócio, e depois tem lá um que é Ask the Community. E as pessoas vão lá, podem pedir às pessoas para outras pessoas colaborarem num formulário, ou a analisar um protótipo que estão a desenvolver, outras que são oportunidades de emprego. Dá para fazer pequenas reuniões lá dentro. Basicamente eu posso agendar dentro da plataforma uma pequena reunião e fazê-la lá dentro, a partilhar documentos. Então é gratuita. Também podem instalar no vosso telemóvel e permite-vos receber as notificações e ver tudo em tempo real no telemóvel. Em relação ao Google Meet, continua a ser uma ótima opção, principalmente agora que o Zoom está a apertar aqui com os tempos das reuniões, não é? Ele continua a não necessitar, quando precisamos fazer uma reunião rápida, não precisas instalar nada, envias o link, a pessoa abre o link e consegues fazer uma reunião super ágil. Também existe o Zoom e o Teams na generalidade das empresas. Depois, o WhatsApp Business, ainda dentro da área da comunicação, eu trouxe um pequeno vídeo porque há muitas pessoas que desconhecem o potencial do WhatsApp Business e ele permite-vos ter portfólio, permite-vos ter lá a morada, horário de funcionamento e já tem mensagens customizadas que vocês podem enviar aos vossos clientes, ou melhor, que são enviadas automaticamente aos vossos clientes em períodos de indisponibilidade, por exemplo. Então, ele não exige uma mudança drástica, nada em particular, vocês podem inclusivamente migrar tudo o que vocês já têm para um WhatsApp Business e este vídeo explica como, por isso eu vou mostrar já. Uma foto de perfil. Vou puxar aqui para Como trás. criar um perfil no WhatsApp Business? Está procurando uma maneira melhor de exibir e compartilhar seus produtos e serviços? Conheça o aplicativo WhatsApp Business e o perfil comercial. Para começar, instale o aplicativo WhatsApp Business, disponível na Google Play Store e na App Store da Apple. Se você já tiver uma conta do WhatsApp Messenger, poderá transferir seus arquivos de mídia e o histórico de conversas para o app WhatsApp Business, seguindo apenas alguns passos. Se você nunca usou o WhatsApp, confirme seu número de telefone para criar uma conta. Após confirmar seu número, preencha o nome e a categoria da sua empresa e adicione uma foto de perfil. Em seguida, toque em Avançar. Agora é hora de criar seu perfil comercial. Toque em Mais opções e, em seguida, em Configurações. Depois, toque no seu nome comercial e em Editar. Use seu perfil comercial para fornecer aos seus clientes informações sobre sua empresa, como o endereço comercial e os produtos e serviços oferecidos. Informe seu horário de atendimento e compartilhe outros detalhes, como e-mail comercial e contas nas redes sociais. Assim, seus clientes terão outras opções para interagir com você. Os recursos exclusivos no perfil comercial ajudam você a usar melhor seu tempo para focar no que realmente importa, conectar-se com seus clientes, aumentar as vendas e fazer sua empresa crescer. Explore o menu Configurações da empresa para encontrar mais ferramentas que vão ajudar você a gerenciar seu negócio. Então pronto, o WhatsApp Business vale mesmo a pena vocês explorarem. O Calendly eu continuo a adorar porque ele tem a versão gratuita e depois tem a versão premium. Permite-vos criar slots de tempo em que vocês estão disponíveis para reunir com pessoas. Por exemplo, na minha área acontece muito pessoas quererem fazer pitches de negócios, apresentar as suas ideias. E eu considero que é uma mais-valia para mim, porque permite-me estar sempre alerta para coisas novas que estão a acontecer, mas isso distrai-me constantemente do meu trabalho principal. Então eu reservei um slot de tempo só para ouvir ideias de negócio, pitches interessantes, pessoas estão à procura estão a tentar captar investimento, e coloquei-as num dia específico da minha agenda. Criei esse slot no Calendly e quando alguém me diz, Lara, gostava de apresentar a minha ideia de negócio, eu envio aquele link, a pessoa vê automaticamente os horários que eu tenho disponíveis, coloca o seu nome, e eu recebo uma notificação a dizer que ela agendou uma reunião para aquela hora, com aquela duração que está pré-definida. Também podem fazer várias reuniões, ter para vendas, ter para atendimentos com clientes, consultas, o que seja. Então, eu acho que o Calendly é mesmo muito, muito bom. O Doodle é muito bom para acabar com aquelas dezenas de e-mails que nós às vezes enviamos para tentar encontrar uma data, seja com os nossos parceiros. Às vezes nós temos de fazer uma reunião alargada com vários representantes ou com interdepartamentos, ou até o vosso jantar, aquele jantar que vocês andam a adiar há imenso tempo com os vossos amigos, e toda a gente começa a mandar e-mails e mensagens a dizer eu posso na quinta, eu posso na quarta. O Doodle é muito bom, porque rapidamente nós selecionamos ali 3 ou 4 datas, e 3 ou 4 horários, as pessoas recebem aquele link,
clicam, votam nos dias que preferem, e o dia mais votado, tem mais disponibilidade, é aquilo que nós vamos escolher para a nossa reunião. Vale muito, muito a pena experimentar. Depois, para o foco e concentração. Na primeira vez que eu apresentei fiz esta apresentação sobre ferramentas, eu já vos tinha falado de algumas ferramentas, algumas extensões do Chrome, que eu listei aqui para vocês também pesquisarem, quem não esteve na primeira, que é o Marinara Pomodoro, o Time Your Web, o Current, o Stay Focused. Estas aqui, estas 4 primeiras, são ferramentas que te ajudam a criar slots de tempo em que, por exemplo, o Marinara Pomodoro baseia-se no princípio do Pomodoro, que é da produtividade, que nós funcionamos melhor com slots de produtividade total e depois de descontração e relaxamento. Então, emite um alerta para tu periodicamente fazeres uma pausa e esticares as costas e ir fazer outra coisa qualquer. O Time Your Web ajuda-te a monitorizar, é uma extensão que fica lá no teu Chrome e que depois te dá um relatório detalhado dos sítios onde tu andas a gastar o teu tempo e permite ter uma noção real, quanto tempo tu passas a ver e-mails nas redes sociais, em redes sociais, etc. O Current, que é uma extensão do Chrome, é tipo Marinara Pomodoro, só que introduz ali umas reflexões, umas meditações, para quem gosta mais do holístico, do zen. O Stay Focused, ele bloqueia mesmo alguns sites que nós consideramos que imagina, eu agora já sei que quando chegar ao escritório eu não posso ir ver os e-mails, porque se eu for ver os e-mails eu não vou acabar aquela proposta comercial. Então eu coloco no Stay Focused, quero bloquear os meus e-mails durante uma hora, e durante uma hora é impossível, torna-se impossível aceder. Então, estas são extensões que são boas para nos disciplinarmos. O OneTab, eu estava maravilhada com o OneTab, até que descobri que já há uma coisa super melhor. O OneTab é uma extensão também do Chrome, que nós podemos ter, imagina, 10, 20 separadores abertos, clicamos naquele ícone, que fica na nossa barra de navegação, e ele automaticamente agrupa todos os separadores que nós temos numa única lista. E eu estava maravilhada com isto, até que alguém me disse, Lara, mas já existe isto, que são os grupos do Chrome. E eu não sabia, então hoje fui testar. Abri lá uma série de separadores aleatoriamente, carreguei num dos separadores com o botão direito do rato e percebi que é só selecionar, criar um grupo e ele automaticamente agrupa. Podemos selecionar vários separadores por grupos, atribuir-lhes uma corzinha, um tema. Então, acho que o OneTab foi a vida, acho que o Chrome ganhou. Então, em relação aqui à revisão de textos, traduções e email tracking, eu continuo a usar o Calendly, sou super fã, dá-me super segurança porque eu estou sempre a fazer 1000 tarefas ao mesmo tempo e ele vai-me fazendo uma correção automática dos meus textos em várias línguas, o que é ótimo. Então, às vezes eu estou a escrever e-mails em inglês e ele, além de rever a ortografia, faz-me propostas para reformular aquela frase, para ficar com um inglês mais eloquente, mais cuidado. E depois tem aqui uma coisinha engraçada que é ele no final, por exemplo, eu estou a escrever um e-mail, isto é uma extensão, não é? Nós adicionamos ao Chrome e tudo o que nós estamos a fazer em qualquer sítio, ele aparece aquela bolinha a perguntar-te se tu queres uma recomendação, se tu queres uma proposta de alteração, ou sublinha se tiver um erro. E também identifica o tom com que tu estás a escrever. Se tu estás a escrever com um tom muito formal, se é mais amigável, se é divertido, muito relaxado, que é bom também. O MailTrack é uma extensão do Chrome que as pessoas desconhecem muitas vezes que existe e que às vezes pode ser até um bocado invasiva, não é? Mas a verdade é que ele está lá disponível para quem quiser. Ao utilizarmos esta extensão, nós conseguimos saber quem é que recebeu o nosso e-mail, se qualquer pessoa, se o remetente, se o destinatário recebeu o nosso e-mail e se o abriu, se o leu, e inclusivamente conseguimos saber quantas vezes é que ele leu. E se leu muitas vezes o nosso e-mail, se abriu várias vezes o nosso e-mail, nós somos notificados a dizer, your email is on fire. Então, isto para quem trabalha, por exemplo, envias uma proposta a um cliente, sabes que ele está ali a abrir imensas vezes, sabe? Há uma probabilidade de ele estar bastante interessado ou intrigado com a tua proposta, não? E aparece tal e qual como vocês veem aqui estes símbolozinhos do visto, ao lado de cada e-mail, se foi entregue, se foi lido, se foi aberto. Assustador. Bem, agora, para a espionagem, esta parte aqui, entramos no nível da espionagem, e alguns trabalhos gráficos, trouxe-vos aqui umas inovaçõezinhas.
Primeiro, este é o assunto do momento, toda a gente fala sobre isto, não é? O chat GPT do OpenAI. Inclusivamente, eu vi um vídeo no outro dia que fiquei mesmo intrigada. Era um vídeo de umas pessoas a falar, a dizer assim: este vídeo que vocês estão a ver neste momento foi totalmente produzido por inteligência artificial. E eu pensei, totalmente, 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 totalmente. Não só o texto tinha sido desenvolvido pelo ChatGPT, que é uma inteligência artificial desenvolvido pelo OpenAI, que eu já vou explicar. Eles fez o script, depois eles pegaram naquele script, puseram numa inteligência artificial que reproduz som fictício, ou seja, eles puseram aquele texto e há uma voz que é gerada por inteligência artificial que dá a voz àquele texto, e depois eles pegaram naquela voz, introduziram numa nova inteligência artificial que mete caras a articular a boca ao som daquela voz que não existe, que foi criada por uma inteligência artificial. E depois a única coisa que se teve de fazer foi montar aquilo tudo num vídeo e deu um vídeo completamente feito por inteligência artificial. Isto vai mudar completamente a forma como nós nos relacionamos com os nossos clientes. Nas vendas vai ter um grande impacto. Na produção de conteúdo. Mas também eu acredito que venha a ser uma ferramenta, eu acho que isto dava para todo um webinar, acho que vai ser uma ferramenta muito interessante para profissionais, prestadores de serviços, sei lá, advogados, médicos, criadores de conteúdo, poderem cruzar alguma informação. Eu não acho que os vai eliminar, não vai tirar a sua relevância, o seu propósito, mas vai ser um complemento muito importante. Porque, por exemplo, nós chegamos aqui ao ChatGPT e fazemos uma pergunta qualquer. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o ChatGPT, eu estava aqui no Cowork e temos aqui um consultor de inovação. Eu sou consultora de inovação, mas aqui no nosso Cowork, que passa publicidade, é o Moore Space, é na Alta de Lisboa. Quem quiser visitar-nos é bem-vindo. Temos 2 consultores de inovação que trabalham em empresas completamente distintas. Eu estava aqui um consultor de inovação que me disse: ah, Lara, já conheces esta inovação? Eu estava aqui a fazer um script para um vídeo e estava a achar que faltava aqui qualquer coisa. Estava muito rígido. E na minha equipa não estávamos a gerar consenso. Então eu fui a este OpenAI e pedi ajuda. Pus lá o meu script e disse: tenho este script para este vídeo, mas gostava de ter aqui, sei lá, umas metáforas, que fosse mais inspiracional, mais cativante, e que tivesse aqui um call to action. E o ChatGPT leu o texto dele e fez-lhe uma sugestão brutal para um script totalmente novo de um vídeo. E eu, quando vi aquilo, fiquei completamente chocada, mas em segundos. Eu fiquei completamente chocada e disse: mas isto é o fim dos copywriters. As pessoas que criam conteúdo vão ser completamente eliminadas. Depois pensei: não, espera, nós somos pessoas únicas, não é? Nós todos temos uma maneira única de escrever, de nos expressarmos, e que dá uma ferramenta boa para ir buscar dados. Eu acho que essa é a mais-valia do ChatGPT. Então, eu acho que vale a pena vocês. Eu hoje tentei aceder ao ChatGPT. Como há muita gente a aceder a esta plataforma, que nada mais é do que um chat, nós chegamos lá e escrevemos o que nós quisermos. Gostava de saber sobre dados, sobre tendências de setor na área da consultoria de inovação, sei lá. Ou um produto qualquer na área das energias renováveis, o que é que tem sido as grandes tendências, aí qual foi o impacto da globalização nisto. Eles em segundos vão buscar dados, cruzam e tiram-te ali uma série de bullet points importantes. E claro que aquilo não é uma verdade absoluta, mas tem ali muitos dados concretos que podem ajudar a criação de conteúdo. Vale a pena mesmo explorar. Eu hoje tentei aceder, que era para pôr aqui um caso ao vivo e tudo, só que como há muita gente, e no Instagram tem aparecido muitos reels, pessoas a falar sobre isto, tem havido uma afluência brutal a este site. Então o que acontece é que ele estava em baixo hoje. E ele foi tão criativo que até fez um poema, até tinha lá um poema, o ChatGPT criou um poema para explicar porque é que estava em baixo. Então vale a pena explorarem. Depois, aqui para a criação... e então, porque é que eu pus isto aqui na criação de conteúdo? Porque se vocês não sabem o que é que vão descrever num artigo, num blog, sobre uma área qualquer, podem vir aqui buscar algumas ideias. Não interessa qual é a área, por mais trambólica que seja, ele vai buscar dados ao mundo inteiro e podem escrever em português, não têm de escrever em inglês. Depois, eu pus aqui isto e não me interpretem mal, eu não acho que nós devemos fazer todos sites gratuitos, mas a verdade é que às vezes estamos a pagar por sites gratuitos a preço de sites desenhados por medida.
E às vezes nós não precisamos de um site muito complexo, precisamos só de uma landing page assim provisoriamente, antes da coisa ganhar assim um bocado de forma, estamos a testar o nosso MVP, ou lançamos só um infoproduto, ou queremos ter só assim um espaço com uma informação, não temos venda online, não temos nada, só queremos ter um espaço com uma fotografia do nosso projeto e ali 2 ou 3 bullet points. Ainda não estamos naquela fase de construir um site a sério. Ok, então nessa fase existem várias possibilidades que vocês podem explorar e tem aqui as mais conhecidas. Se vocês forem hoje ao site da Envision, ele ainda é um modelo de WordPress que eu fiz com o Jonathan, que é um grande parceiro, e nenhum de nós é programador, nem percebe nada de sites, nem de programação. Ele se calhar até percebe um bocadinho mais do que eu. Posso estar a ser injusta. Mas aquilo não envolve programação nenhuma e fazemos tudo sozinhos. Claro que agora já estamos a desenvolver, já contratámos uma agência para desenvolver o nosso novo site. Já testámos a nossa proposta de valor, já vimos o nosso Product Market Fit, já estamos no mercado, já temos portfólio. Ok, então agora vamos fazer isto a sério. Já podemos investir no site como deve ser. Então, numa fase inicial, vocês podem perfeitamente, porque às vezes as pessoas eliminam isto à partida porque eu não preciso nada de programação, eu não vou me estar a meter a fazer um site. Hoje em dia aquilo é blocos, arrastar, centro do ecrã, aqui quer uma imagem, aqui quer um bloco de texto, aqui quer não sei o quê. Às vezes há templates já completamente feitos, só pormos lá as nossas fotografias, ou até comprarmos fotografias e pomos no site, e ficam com um site completamente gratuito. Tem o Google Sites, WordPress, Wix, bem, tem estes todos. Eu já utilizei, inclusivamente, o HubSpot, que é um CRM, que também vos permite fazer landing page. Houve uma altura que eu não tinha site ainda, e lancei um infoproduto, nem estava aqui na Envision ainda. Lançámos um infoproduto que era um livro online, um livro digital, que as pessoas, para acederem a esse livro, tinham de preencher um pequeno formulário. E aquilo coletava dados que integrava o nosso CRM, que era o HubSpot, que depois nós iríamos tratar aqueles dados. Nós queríamos era que as pessoas manifestassem interesse naquele produto, que se dessem aqueles dados para depois nós sabermos, os qualificarmos como leads. Não é? São pessoas que têm elevada predisposição para comprar o nosso produto. E o próprio HubSpot, que é um CRM, permite criar essa landing page bonitinha, já com o logo da tua empresa, com o descritivo, do infoproduto, e tu podes enviar aquele link para qualquer pessoa. Então, deixo aqui estas possibilidades para vocês explorarem. Depois, na área da espionagem, o Also Asked é muito giro quando vocês estão perdidos e precisam de produzir conteúdo para as redes sociais, têm uma área de negócio qualquer. Imagina que vocês produzem, sei lá, artesanato, não é? Ou uma peça de decoração, ou prestam até um serviço, contabilidade, qualquer coisa. Vocês colocam aqui a vossa palavra-chave, não é? E depois ele vai-vos dizer, vai fazer estas ramificações todas com o que é que as pessoas andam a pesquisar utilizando a vossa palavra-chave. Num determinado território, vocês podem escolher em Portugal, no mundo, na Europa, wherever, em português, em inglês, e depois ele vai-vos dar uma série de ramificações. E isto vai ser o quê? Vão ser questões que vocês vão responder quando criarem conteúdo, que é para aumentar a predisposição das pessoas vos encontrarem. É ótimo. Depois tem o Google Trends, que também permite saber o que é que as pessoas andam a pesquisar no mundo inteiro sobre vários temas. Vale a pena. Eu utilizo estes recursos quando estou a fazer análise de mercado, quando eu estou a fazer, por exemplo, análise ao posicionamento estratégico de uma empresa e começo a fazer benchmark, começo a fazer jornada do consumidor, a estudar como é que as pessoas se comportam com determinado tipo de produtos e serviços, eu pesquiso isto tudo. Eu entro na pele do consumidor e vejo o que é que ele pesquisa, o que é que ele encontra. Não é? Às vezes, a fazer este processo, eu encontro concorrentes interessantes, referências no mercado. O CIBS Analytics eu utilizo muito para ver as oscilações de transações comerciais num determinado período para um determinado setor. Eles têm esta versão que é gratuita, que já permite fazer uma pesquisa até bastante afunilada, mas depois também vocês podem comprar relatórios mais esmiuçados de um determinado setor, de uma determinada área. Por exemplo, vocês têm aqui, se vocês forem ao CIBS Analytics, colocam lá, eu quero ver o número de todas as operações efetuadas em todos os distritos, num determinado país, neste caso em Portugal, no período entre janeiro e dezembro, em moda, por exemplo, ou catering e restauração, ou tecnologias. Ele vai-vos mostrar um gráfico super detalhado com as oscilações, com o volume de vendas, com o volume de vendas que foi realizado em cada mês.
E se vocês dividirem aquilo pelo número de transações, conseguem ver inclusivamente o ticket médio do vosso cliente, quanto é que ele gasta, em média, em cada compra. E definir, por exemplo, o ticket médio do vosso cliente. Podem explicar, por exemplo, comparando vários anos, se existe um padrão tendencial de consumo que vos sugira que, naquele mês, tipicamente, no vosso setor, há uma baixa no volume de vendas, quando tiverem a fazer as vossas projeções. Olha, eu lembro-me de uma vez me ligar uma cliente a dizer: Lara, não anda a vender nada, este mês anda terrível. E eu fui assim, por curiosidade, ao CIBS, e vi que na área da moda, por exemplo, vestuário, não sei o quê, naquele mês era típico haver essa descida. Portanto, era um padrão, não era uma coisa que só ela estava a sentir. Muitas empresas estavam a sentir naquele momento. O Canva é para quem não é designer, como eu, e tem alguma cultura visual, não muita, e precisa de fazer coisas dignas. Pode fazer posts para as vossas redes sociais. Inclusivamente, podem pré-definir aqui já alguns elementos da vossa marca. Já fica ali com o logo, com os pantones, com a vossa paleta de cores e tudo mais. E tudo o que vocês criam já fica ali dentro dos pantones. Eu envio propostas, faço brochuras, propostas comerciais. Esta apresentação que vocês estão a ver, inclusivamente, foi feita no Canva e está no Canva neste momento. Permite-vos fazer coisas muito dignas e tem a versão gratuita e vale muito, eu pessoalmente acho, vale muito a pena investir na versão paga, que eu pago acho que é 18 euros por mês e tenho, pago automaticamente os direitos de autor das imagens que eu estou a utilizar. Então eu posso utilizá-las livremente porque paguei para poder utilizá-las. E tem um espólio brutal de imagens com ótima definição que vocês podem utilizar. Se tiverem conta de estudante, tem um desconto ou tem a possibilidade de usufruir a versão Pro durante um período gratuitamente. Então, vale a pena. Inclusivamente, eu estava aqui a testar esta apresentação imediatamente antes de entrar e até tirei um print para vocês verem que eu descobri esta feature nova que eu não sabia que existia, que é, enquanto eu estou a falar, vocês não veem, mas eu tenho esta bolinha, não é? Que eu posso carregar aqui no teclado e selecionar um número, por exemplo, o número 9, ou por exemplo, eu sei que tenho mais ou menos 1 minuto por slide. Eu coloco aqui o número 1 e esta bolinha vai esvaziando à medida que o tempo vai a passar. E vocês não veem a bolinha e só eu é que vejo. Olha, está aqui mais um exemplo de evolução da ferramenta, não é? Pronto. Também dá para fazer maquetização, mockups, explorem porque é brutal. Trouxe o Figma, que é a versão um bocadinho mais avançada. Eu vou ser sincera, eu sofri imenso com isto porque eu não sou designer gráfica, mas tenho de usar, não é? Tenho de usar. Ainda estamos na fase do do it yourself. Então, na minha equipa, nós criámos uma série de templates. Para que é que eu uso o Figma? O Figma é de género, é quase como o Photoshop, só que open source, não pagas, dá para instalar no teu computador, ou dá para utilizar a versão web, e tem possibilidades de customização, assim, ao detalhe, dá para fazer coisas brutais. Inclusivamente dá para maquetizar, prototipar produtos digitais. Ele foi pensado também para isso. E é colaborativo, ou seja, eu posso estar aqui e uma pessoa da minha equipa está a olhar para os mesmos documentos que eu em qualquer momento. Vocês veem que isto é um print real do meu Figma. Eu tenho aqui criativos, não é? E aqui nos criativos eu tenho o padrão típico do meu feed do Instagram, que ele deve-se parecer mais ou menos com isto. E depois aqui o tipo de posts, se é um meme, se é uma frase, se é um vídeo, se é um carrossel informativo, se é uma frase inspiracional, e eu vou alternando, não é? Mas depois, se clicar, por exemplo, aqui em padrões, eu tenho os padrões todos. Padrão para a capa do LinkedIn, padrão de apresentação de PowerPoint, padrão de brochura, sei lá, da capa do Instagram, daquelas bolinhas, não sei como é que ele chama. Tenho templates de tudo, está tudo aqui. E, inclusivamente, tem também aqui um separador que diz newsletter, ou seja, a nossa newsletter é maquetizada aqui porque tem muitas possibilidades de customização. Mas isto também permite prototipar produtos digitais. Vocês conseguem desenvolver aqui, porque depois de tudo isto é possível vocês identificarem o potencial de uma ferramenta e irem ficando cada vez mais experts naquilo, não é? Estou nessa jornada com o Figma, ainda não desisti. Mas pronto, eu percebi que eu posso criar aqui imaginem que eu estou a prototipar para um cliente uma aplicação digital. Eu não sou developer,
não é? Eu tenho que passar isto a um developer. Mas antes de passar ao developer, eu posso desenvolver uma maquete para o meu cliente aqui, que ele até pode clicar nos botões, ver como é que vai funcionar o site, tudo quase real, mas sem esse backup de programação. Ou seja, fica só aqui na parte do como é que se vai parecer. Então, explorem o Figma, vale muito, muito a pena. Depois, criação de vídeos. Bem, isto já não é novo, mas vale muito a pena e continuo a utilizar tanto o CapCut como o InShot para fazer vídeos. Eu, quando criei a Envision, sabia que nós tínhamos uma missão de educar a nossa comunidade, né? Tínhamos mesmo de educar a nossa comunidade. Isso implica fazer vídeos, isso implica falar com as pessoas, estar presente, porque não é um tema leve falar de inovação, desenvolvimento de negócios e tudo mais. E eu fiz um investimento, foi comprar um bom telefone. Comprei um bom telefone, não comprei uma câmera XPTO, comprei um iPhone com uma boa câmera. E instalei estas aplicações. Se vocês forem ver o meu canal do YouTube, todos os vídeos que estão lá, mesmo o nosso marketing operacional, todas as coisas que vocês veem no nosso feed, nunca foi com fotógrafos profissionais, foi tudo feito com o telefone e com estas duas ferramentas que aqui estão. Portanto, se nós conseguimos, vocês também conseguem. O CapCut tem a vantagem de fazer legendas automáticas, que depois podem ser editadas em lote, o que facilita imenso. Ainda sou do tempo de estar ali a escrever as legendas do vídeo uma a uma. E isto em segundos. Inteligência artificial. Lê tudo aquilo que vocês disseram, cria as legendas sincronizadas com a vossa voz e vocês só têm de ir lá. Edição em lote. Verificar, não é? Porque às vezes a nossa dicção ou aquilo falha. Verificar se está tudo ok. Podem pôr o estilo que vocês quiserem de legendas e ficam com o vídeo em segundos. Depois, trouxe 2 recursos úteis para a formação. Também quase a terminar. É isto, vou terminar no tempo hoje. Recursos úteis para a formação. Temos aqui 2 coisas muito giras. Temos o Kahoot. Isto é a gamificação da aprendizagem, gamificação da formação. Vocês poderem ter momentos interativos interessantes com a vossa audiência. Já há professores a utilizar isso. Mesmo nós, nas nossas formações, podemos fazer um pequeno quiz. O Kahoot, tu podes escolher o tipo de jogo que tu queres fazer com a tua audiência. Um quiz, um verdadeiro ou falso, um puzzle, uma votação numa poll. E depois dás um link e um código, as pessoas acedem no telemóvel e podem votar e tu vais vendo as respostas. Crias equipas, uns jogam uns contra os outros, podem ter tempo para responder. Isto é uma boa forma até de testar conhecimentos de algo que nós tivemos a ensinar durante a formação. O Mentimeter também é baseado no mesmo pressuposto. A diferença aqui é que é mais para apresentações, não é? Por exemplo, vocês vão fazer uma apresentação e tal, e perguntam à vossa audiência quais são as suas expectativas para hoje, e depois eles vão votando, né? Ou imagina que vocês estão a dar uma grande palestra, isto já sou eu a sonhar, assim, uma palestra com muitas pessoas, e partilham um link e perguntam, então, vocês são de onde? E depois as pessoas vão votando, ou quem é que é uma referência na área do empreendedorismo para vocês? E as pessoas vão votando e vão aparecendo assim os nomes no ecrã, à medida que as pessoas estão a votar e a escrever. Aquilo dá para fazer coisas muito giras. Tanto o Mentimeter como o Kahoot, explorem. E não tem assim, em termos de habilidade, não é complexo. Depois, ferramentas de gestão geral e arquivo. Temos os templates do Office, que eu já tinha trazido, mas eram muito velhinhos, muito feinhos. Eu até disse, olha, tem aqui coisas, eu admito, que é mesmo triste, não é? Porque já são aqueles certificados do antigamente, com um layout assim muito feito. Entretanto, eles melhoraram imenso. Já, aliás, a própria cara dos templates do Office. Quando pomos no Google templates do Office, já aparece uma coisinha mais bonitinha, assim com os quadradinhos e tal. Aparecem as categorias mais populares, mas vocês podem pesquisar por aquilo que vocês estão concretamente à procura. O que é que eu recomendo? Para aquela fase inicial, modelo Profit and Loss, muito bom, fazer as vossas projeções. Mapas de fluxo de caixa, muito bom. Mapas de aprovisionamento e gestão de estoques. Tudo que é de gestão de RHs, aqueles ficheiros de Excel com as férias e a assiduidade e não sei o quê, espetacular. Mas depois também tem tudo, até tem Gantt charts. Por acaso não vos trouxe aqui, mas fica bom a próxima edição. Mas vocês também podem pesquisar. Noutra vez, estava no template, estava no Google Chrome, abri um documento de Excel, uma spreadsheet,
e percebi que eles têm um plugin que vocês podem instalar de Gantt chart. Ele automaticamente cria-vos um Gantt chart espetacular para os vossos projetos no Chrome, na spreadsheet do Chrome. Vale muito a pena também. Mas pronto, se vocês pesquisarem templates do Office, pesquisam lá na na barra de pesquisa, o que vocês quiserem, tudo que seja gestão operacional, até certificar. Agora, já tem algumas coisas com design que vale a pena. Antigamente era tudo feio. Agora vocês já têm aqui uns modelos de flyer, certificado, né? Mas se bem que eu para isto ia mais para o Canva. Pois, o Google Drive, aquilo que eu vos dizia, às vezes estamos super preocupados em ter um modelo super XPTO de armazenamento, não, e termos um Google Workspace e pagarmos e termos uma boa capacidade de armazenamento, ter tudo numa cloud, às vezes é a coisa mais inteligente que podemos fazer. É o que eu utilizo ainda, portanto, o Google Drive é ótimo. E para modelação de processos, eu gosto de deixar aqui a modelação de processos, ainda que há poucas pessoas que a façam, só porque isto facilita muito quando tu tens de integrar uma pessoa no futuro na tua empresa. E quanto numa fase mais inicial tu estiveres, melhor, porque é mais fácil modelar, não é? Quando não temos assim muitos processos, nem muitas pessoas, nem muita estrutura, começamos logo a fazer esta modelação e assim não custa tanto, do que estarmos a fazer isto depois numa fase posterior. Então, isto é uma linguagem, é como nós quando andamos no trânsito, não é? Existem uma série de sinais que têm uma série de significados e correspondências, também se aprende e se desenvolve. Os principais são simples, não é? Temos as linhas de conexão, de interdependência, de decisão, mas este exemplo que vocês têm aqui até é de uma solicitação de reembolso de despesas. Em vez de tu estares ali 3 horas a explicar, olha, chega uma pessoa da tua empresa, olha, quando queres apresentar uma despesa, metes o ficheiro ali, depois é enviado para não sei quem, depois não sei quem aprova, mostras-lhe isto, pronto. E a pessoa já consegue, olhando para isto, perceber quem são as pessoas que intervêm, em que fases, quais são as interdependências. E este exercício de modelar processos é bom porque às vezes nós olhamos e pensamos, mas vocês já viram por quantas pessoas é que isto passa? Se calhar não era necessário, não é? Então, esta linguagem do BPMN, que é Business Process Modeling Notation, é uma linguagem que representa cada ação com símbolos e com intervenientes. Tem o BPMN, que é um site gratuito, podem utilizar para fazer isto. O Visagi, Draw.io, isto é mesmo mais para fluxogramas, é coisinhas mais simples. E já lá tem modelos também. BPMN.io e pronto, trouxe estes. Em termos de CRM e funil de vendas, só para fechar, mesmo no fim. O CRM o que é? É Customer Relationship Management. É uma coisa que nós temos de fazer, se não fazemos, temos de fazer, não é só vender e adeus, ou esperar que as pessoas caiam do nada e que nos peçam informações. Há todo um trabalho, um processo que os nossos leads têm de passar, não é? Têm de ser nutridas, temos de captar o seu interesse, elas têm de reconhecer que têm um problema, elas têm de ver em nós alguém que resolve esse problema e depois temos de lhes oferecer uma experiência tão boa que ela compra e depois ainda tão boa que ela recompra, recomenda e ainda vai, não é, garantir mais recompra. Pronto. E nós poupamos muito dinheiro quando nutrimos as nossas leads, não só durante este processo oferecendo-nos uma boa jornada, mas depois, se conseguirmos mantê-las próximas e fazer com que elas nos recomendem, gastamos muito menos dinheiro a atrair novas leads, não é? Porque atrair novas leads e criar esta awareness em novas pessoas gasta-se muito dinheiro. Então existem ferramentas que já fazem isto e a inteligência artificial vem levar isto a um nível que se quem ainda não começou a trabalhar o CRM agora tem de começar rápido, porque a inteligência artificial já faz isto de uma maneira ao ponto de tu já consegues ter bots a falar com o teu cliente no tom que ele gostaria de ser tratado, não é? Então, se até já temos robôs a fazer isto, como é que nós não fazemos isto na nossa empresa, não é? Como é que nós não agilizamos estes processos na nossa empresa? E o que é que são as leads? Aquilo que eu dizia que são as leads. São pessoas que já têm elevada predisposição para comprar o nosso produto. Eu, para além destes dois, que é o HubSpot e o Pipedrive, que eu já tinha trazido anteriormente e que recomendo que vocês pesquisem, porque identifica leads, dá para fazer email marketing, dá para fazer relatório de vendas, dá para fazer análise de previsão de vendas, ok, tu tens aqui X leads, cada lead tem ali um valor que tu já tens previsto, podes vir a faturar com ela e já te faz uma análise previsional para os próximos meses, enfim, dá para fazer muita coisa.
eu queria trazer hoje só o Sales Navigator. Porquê? Porque o Sales Navigator ainda está pouco explorado e é uma ferramenta com muito, muito, muito potencial. Então, como diz aqui, o Sales Navigator ajuda os representantes de vendas a encontrar, ligar e construir relações com potenciais compradores. Atenção aqui à palavra relação, que eu acho que isto é o ponto-chave. Utilizando dados da rede do LinkedIn para obter toda a informação que necessitam para melhor identificar e envolverem os seus leads. Vocês dizem assim, Lara, mas o LinkedIn Sales Navigator desde quando é que isso é low cost? Não é, é verdade, é caro. É caro. Quer dizer, questão de ser caro depende depois muito da conversão que tu faças, não é? Porque às vezes podes fazer uma conversão que te gera muito negócio e que isso, muito, muito capital, né? E que isso permita pagar o LinkedIn o ano inteiro. Mas eu trouxe para aqui para a apresentação de ferramentas gratuitas ao low cost porque ele tem sempre uma versão trial que vocês podem utilizar. E eu não disse isto, mas vocês podem sempre instalar a versão trial, nutrem muitas leads e depois fecham a versão trial, veem o que é que aquilo dá, relacionam-se bem com as vossas leads e depois veem se tiver potencial no futuro. Compram efetivamente a mensalidade ou a anuidade, ou então, passados uns tempos, o LinkedIn volta a oferecer-vos a possibilidade de experimentarem por mais um mês. Aquilo que eu fiz foi, eu nutri o máximo de leads durante aquele período. Não é? Eu criei uma rede tão grande quanto possível durante aquele período experimental. E esta ferramenta permite-nos fazer o quê? Permite-nos fazer uma coisa espetacular, que é, eu chego ali a uma base de dados, como vocês veem aqui, não é? E pesquiso. Eu quero que me apareçam todos os CEOs que têm empresas de média dimensão, que trabalham nesta área de negócio, que estiveram ativos no LinkedIn nos últimos 30 dias, que é para não aparecerem aquelas pessoas fantasma que não usam a rede, e ele vai-vos aparecer ali, ou até, imaginem que eu estou neste momento a trabalhar num setor muito específico, e eu quero otimizar a minha consultoria de inovação. Se eu ando a ter muitos clientes numa determinada área, tecnológica, ou moda, ou alimentar, ou o que seja, eu quero rentabilizar aqueles dados, não é? Eu estou a debruçar muito por aquela área de análise. Chego aqui, eu pesquiso todas as pessoas que trabalham naquele setor, que têm uma empresa daquela dimensão, ou seja, pessoas que já têm características de elevada predisposição para comprar o meu produto. Aparece-me uma lista e eu posso qualificá-las só como leads, estás a ver? Qualifico-as como leads e posso ir acompanhando o trabalho que elas fazem na rede. Eu sou notificada quando elas publicam alguma coisa, quando elas comentam alguma coisa, então eu tenho a oportunidade de interagir com elas sem ser aquela coisa a frio, né? Olá, eu tenho aqui uma empresa, não sei o quê, que vende um produto. Então eu posso ir lá e dizer, reparei que fez este post sobre este tema, eu gostaria de dar o meu contributo, ou gostei da sua intervenção aqui, ou ali, ou eu tenho estado efetivamente a acompanhar os seus posts, tenho a oportunidade de comentar em alguma das suas publicações, mas também permite enviar e-mail direto para aquela pessoa, enviar uma mensagem, um pedido de conexão, e na generalidade das pessoas no LinkedIn, se fizermos aqui uma boa introdução, elas aceitam-nos na sua rede. Então, é uma ferramenta a explorar que eu acho que vale muito, muito a pena para quem está a iniciar esta parte das vendas. HubSpot é um CRM, aquilo que eu já vos tinha falado, e o Pipedrive. Pronto, e como eu costumo dizer, se tem um desafio de gestão diária, muito provavelmente já existe um software que resolve. Se não existe, venham ter comigo que nós criamos, porque é para isso que existe a consultoria de inovação, que é para criar coisas que não existem, maravilhosas, que vão revolucionar a vida das pessoas. Espero que tenham gostado